lá, vamos mergulhar num dos momentos mais decisivos da história para percebermos o que esteve na origem da Revolução Francesa. Como é que tudo começou? É uma pergunta poderosa, não é? O que é que leva não só um grupo de pessoas, mas uma nação inteira a dizer basta e a virar-se contra o seu próprio rei? Para encontrar a resposta, precisamos de recuar um pouco e ver o estado da França antes da tempestade. Ora bem, no final do século XVIII, a França era uma espécie de gigante com pés de barro. Por fora, parecia poderosa, mas por dentro, estava a desfazer-se. Havia dois problemas gigantescos. Primeiro, o país estava praticamente sem dinheiro. E segundo, a sociedade era incrivelmente injusta. Vamos começar pelo dinheiro, ou pela falta dele. E o contraste era francamente chocante. De um lado, tínhamos a corte do rei Luís XVI em Versalhes, a viver uma vida de luxo absoluto, quase de fantasia. Isto enquanto o Estado se afundava em dívidas, muitas delas por causa de guerras caras, como a ajuda que deram à Revolução Americana. E do outro lado, a realidade do povo, fome, por causa das más colheitas, e uma carga de impostos brutal para pagar precisamente aquele luxo e aquelas guerras. Era um fosso gigantesco. Portanto, a receita para o desastre era simples. O governo falido, não havia dinheiro para nada. E como se isso não bastasse, o mau tempo tinha arrasado as colheitas. O que é que isto significava na prática? O preço do pão, que era o alimento básico de toda a gente, disparou. Ou seja, o Estado não tinha dinheiro e o povo não tinha o que comer. E a juntar a esta crise de dinheiro e de comida, havia um problema ainda mais profundo: a própria estrutura da sociedade. Era um sistema de uma injustiça tremenda. Em França, a lei não era igual para todos. Na verdade, era a própria lei que criava as desigualdades. Este sistema social chamava-se as Três Ordens, ou os Três Estados. É fácil de perceber. O primeiro Estado era o clero, ou seja, a malta da igreja. O segundo Estado era a nobreza, os donos das grandes terras, os condes, os duques. E o terceiro Estado? Bem, o terceiro Estado era toda a gente. Desde um banqueiro rico que vivia na cidade até ao camponês mais pobre que trabalhava no campo. Agora, preparem-se para a desproporção. O clero e a nobreza, juntos, representavam apenas 2% da população. Só 2%. Todo o resto, os outros 98%, faziam parte do terceiro Estado. 98%. É uma diferença brutal. E é aqui que a coisa se torna realmente revoltante. Aqueles 2%, os privilegiados, não só tinham acesso aos cargos mais importantes, como não pagavam a maior parte dos impostos. E os outros 98%, esses sim, pagavam praticamente todos os impostos que sustentavam o reino. Era um sistema onde uns poucos tinham todos os privilégios e a esmagadora maioria tinha todos os deveres. A injustiça estava escrita na lei. Ok, então temos um país à beira da falência e uma sociedade super injusta. O rei precisava de dinheiro e rápido. A única solução parecia ser mais impostos. Mas para isso ele precisava de aprovação. E foi aí que o motor político da França simplesmente gripou. Numa medida de último recurso, o rei fez algo que não acontecia há 170 anos. Convocou os Estados Gerais. Pensem nisto como uma assembleia gigante, uma espécie de parlamento antigo, com representantes das três ordens. A ideia do rei era simples: juntá-los para conseguir aprovar as reformas fiscais de que precisava desesperadamente para salvar o país. Ao início, houve um grande otimismo, uma esperança de que as coisas pudessem mudar. Mas essa esperança esbarrou num obstáculo que parecia pequeno, mas que era, na verdade, gigantesco. O problema não era o que votar, mas sim como votar. Havia duas opções na mesa. A forma tradicional era o voto por ordem, ou seja, cada Estado tinha um voto. Contas fáceis. O clero e a nobreza votavam juntos e ganhavam sempre por 2-1. O terceiro Estado, os 98% da população, perdia sempre. O que é que eles exigiam? O voto por cabeça, ou seja, um voto por cada representante. Como eles tinham muito mais representantes, passariam a ter a maioria. Nenhum dos lados queria ceder. Estava criado o impasse. E, perante este bloqueio, o terceiro Estado percebeu que não ia conseguir nada se continuasse a jogar pelas regras antigas. Por isso, decidiram mudar o jogo. E foi exatamente aqui que o que era para ser uma simples reforma se começou a transformar numa revolução a sério. Então, fizeram algo impensável. Cansados de esperar, os representantes do terceiro Estado juntaram-se e declararam-se eles próprios a única e verdadeira Assembleia Nacional. Foi um ato de desafio monumental. Estavam basicamente a dizer: o poder já não está no rei, está aqui, conosco, que representamos o povo. O rei, claro, tentou travá-los. Mandou fechar a sala onde se reuniam. Mas eles não desistiram. Encontraram outro sítio,
um campo de jogo da pela, que era uma espécie de ténis antigo, e lá fizeram um juramento que ficou para a história. Juraram que não se iriam separar até darem à França uma Constituição, ou seja, um livro de regras que todos, incluindo o rei, teriam de seguir. A discussão sobre impostos tinha acabado, agora a luta era pelo poder. A resposta de Luís XVI foi ambígua. Por um lado, parecia que ia aceitar a situação, mas, ao mesmo tempo, começou a mover tropas para os arredores de Paris. O povo na cidade viu os soldados e entrou em pânico. O rumor espalhou-se. O rei vai atacar-nos. O medo transformou-se em fúria e na necessidade de se defenderem. E para isso precisavam de armas. Havia um sítio em Paris que era um enorme depósito de pólvora. E mais importante, um símbolo do poder real. E esse sítio era a Fortaleza da Bastilha. No dia 14 de julho de 1789, uma multidão enorme cercou e atacou esta antiga prisão. Após horas de combate, a fortaleza caiu. É importante perceber isto. Não havia quase prisioneiros lá dentro. A queda da Bastilha foi um ato simbólico. Era o povo a derrubar, pedra por pedra, o maior símbolo da tirania do rei. A tomada da Bastilha foi o rastilho que incendiou a França. As consequências foram imediatas e avassaladoras. A autoridade do rei simplesmente evaporou-se. O poder real passou para a Assembleia Nacional. O que começou em Paris espalhou-se pelo resto do país como fogo. E um novo símbolo nasceu, a bandeira tricolor, que veio substituir os símbolos da monarquia. A partir daquele momento, não havia retorno possível. A monarquia absoluta, o poder total do rei, tinha perdido o controle para sempre. O rei teve de recuar, retirar as tropas e aceitar esta nova realidade. O antigo regime, como ficou conhecido, estava morto. E das suas cinzas, uma nova França começava a nascer. E tudo isto nos deixa com uma pergunta para pensar. A queda da Bastilha não foi o fim da Revolução, foi apenas o seu início explosivo. Mas este começo levanta uma questão que atravessa a história e chega até aos nossos dias. Quando um sistema se torna tão quebrado, tão injusto e se recusa a reformar-se, será que a única saída é mesmo a ruptura violenta?